Bom dia, graça e paz do Senhor seja com todos. Quero convidar você que está aí virtualmente, que aqui somos só eu e o Guilherme, para se juntar conosco agora para cultuarmos o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, queremos te dar graças, pedir que o Senhor possa fazer com que essa palavra semeada possa cair numa boa terra e dar frutos e produzir frutos e frutos com abundância, Senhor. Muito obrigado, nós queremos repreender Satanás em nome de Jesus, para que ele não venha retirar a semente que for lançada na boa terra. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã nós possamos falar da tua palavra aqui e essa palavra possa produzir frutos em nome de Jesus. Vou mandar. Nessa manhã, está só eu e o Guilherme aqui, e Deus, graças a Deus, estamos aqui para cultuar o Senhor e falar um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de dar 2 recados para a igreja, e o Guilherme vai ficar com o celular. O Guilherme, se você quiser ficar monitorando com o meu, para poder, às vezes, chega mensagem, alguma pergunta, 310187. Irmãos, vou dar 2 recados só. As nossas células, às terça-feiras, para você poder participar, e o culto de oração às quarta-feiras, às 20 horas, que você possa participar conosco nesses dias, amém? Bom, nessa manhã eu quero falar um assunto bastante atual, embora tenha sido escrito já há alguns milhares de anos atrás, mas que ele se torna bastante atual para os nossos dias de hoje. Espere grande coisa de Deus, tendo 5 atitudes positivas. Espere grande coisa de Deus, tendo 5 atitudes positivas. Vou ler 2 versículos para começar. Está em Jó 9:10, diz assim: quem fez grandes coisas que não podem esquadrinhar, e maravilhosas demais que não se podem contar. E Jó 37:5 diz assim: com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz coisas que não se podem compreender. Espere grandes coisas de Deus, tendo 5 atitudes positivas. Essas 5 atitudes, já vou adiantar para os irmãos, para você que está nos ouvindo, as 5 coisas positivas que nós gostaríamos de falar hoje de manhã. Expectativa. Primeiro, expectativa. Segundo, iniciativa. Terceiro, coragem. Quarto, disposição. E quinto, fé. Repetindo. Lembrando que sempre depois que terminar aqui, esse esboço eu vou colocar no grupo da igreja e também lá no meu blog. Expectativa, iniciativa, coragem, disposição e fé. Para dissertar um pouquinho sobre isso nessa manhã, eu gostaria de mencionar 3 homens. Pode ser que no decorrer da mensagem a gente acrescente um pouco mais, mas vamos começar com esses 3 primeiros. O primeiro está em Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 9, e disse-lhes: ouvi, pois, peço, tive um sonho. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, esse sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos nos campos, e eis que o meu molho se levantou e também ficou de pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinaram diante do meu molho. O primeiro que nós vamos ver aqui falar um pouquinho sobre a vida de José. Quem foi José? José, já um dos últimos filhos de Jacó, Israel, filho de um dos 2 filhos de Raquel. E José era um dos mais novos, sendo que os seus irmãos, já estavam mais, por ser mais velhos, já estavam trabalhando no campo, e José ficava mais sempre ali em casa com Jacó.
E a história dele se desenvolveu como que José era mais amado por Jacó. Então, eles começaram ali a vida dele, e José estava ali por casa, os irmãos sempre trabalhando lá com as ovelhas, sempre trabalhando ali com o gado. Então eles tinham que estar como um povo nômade, né, que a gente aprendeu na escola. José precisava de vez em quando ir lá com seus irmãos. E essa foi um pouco só do relato da história dele. Vamos falar sobre isso. E outra pessoa que eu gostaria de falar é que está em Marcos capítulo 10, 46, vamos falar um pouquinho sobre ele. E depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, mendigando. Então aqui nós vamos ver a primeira palavra. A primeira palavra aqui que nós vamos ver aqui. Deixa eu mexer aqui que eu estou meio perdido. Só um minutinho. Expectativa. Vamos ver quais foram a expectativa tanto de José quanto de Bartimeu. Qual a expectativa desse rapaz? A expectativa dele é que, mesmo na sua juventude, ainda sendo bastante jovem, ele teve um sonho. Aliás, ele teve 2 sonhos, mas vamos narrar só um. E ele vivia ali na expectativa de que alguma coisa iria acontecer. Tanto é que, quando ele narrou o segundo sonho para o pai dele e para os seus irmãos, eles ficaram com raiva. E quando eles foram visitar os irmãos, que o pai dele tinha mandado ele lá, aí se desenvolve a história de José, que os irmãos o prendem, jogam dentro daquele poço e o vendem para os ismaelitas, e ele vai para o Egito, e lá se desenvolve a história de José. E esse homem aqui, chamado Bartimeu, filho de Timeu, qual a expectativa dele? A expectativa dele, cego. Um homem que nasceu cego, pode ver que eu tenho problema de vista, tenho que colocar bastante fonte para poder ver, e mesmo assim já está bem ruim. Mas esse homem que era cego, então o que ele fazia? Ele ficava ali à beira dos caminhos, né, mendigando, pedindo uma esmola, uma moeda, seja lá o que for que as pessoas dessem para ele. E esse dia ele soube que Jesus estava passando ali. Ele viu uma grande multidão de gente, uma grande multidão de pessoas, um barulho muito grande, e ele com certeza perguntou lá: o que está acontecendo aí? Quem está vindo aí? Eu me lembro que eu ouvi o pastor Jeremias Fontes pregar alguns anos atrás, assim, muitos anos, e ele falando que quando a multidão começa a falar, você quase não ouve a voz de uma pessoa, parece aquele tumulto de gente falando, e aquele monte, aquela aglomeração de pessoas vindo atrás de Jesus. E esse homem estava lá. E aí, o que está acontecendo aí? É Jesus que está passando. Então, qual a expectativa? Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Todo mundo naquela circunvizinhança ali, todo mundo de Israel e outros povos e outros países já tinha ouvido falar de Jesus. Então a expectativa que ele tinha naquele momento é que, se ele conseguisse falar com Jesus, ele seria curado. Se ele conseguisse chegar perto de Jesus, ele seria curado. Como aquela mulher lá que teve o fluxo de sangue, uma hemorragia, também tinha essa expectativa. Ela falou assim: olha, não está dando para chegar, o povo está empurrando de tudo quanto é lado, mas se eu conseguir tocar pelo menos na roupa, nas vestes de Jesus, eu serei curado. E assim foi. Irmãos, quero exemplificar essas duas expectativas para nós aqui. Qual é a nossa expectativa? Quando você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você está fazendo ali é comprando as passagens e marcando os dias que você vai, o dia que você pretende voltar. E era muito comum isso, até o ano de 2019, 2020, no começo, a gente marcar viagens para
Para o ano que vem, você comprava passagem baseado nas suas férias, você ia conseguindo na empresa no ano que vem, férias escolares. Aí depois o tempo foi mudando, e agora muitas pessoas perderam a expectativa. E quando nós perdemos a expectativa de vida, nós perdemos aquele desejo de viver. Quando nós perdemos aquele desejo de fazer as coisas, não vou fazer, não sei o que vai acontecer. Nós não podemos ter isso. Olha bem aqui, vamos voltar lá na vida de José. Qual a expectativa desse rapaz? A expectativa dele, ele teve 2 sonhos, era um rapaz que andava com Deus, ainda sendo muito jovem. A expectativa dele era uma expectativa que talvez iria ali trabalhar com seus irmãos no futuro, talvez gerenciar a família do pai, as coisas que o pai dele tinha. Jacó era um homem rico e tinha uma vida longa pela frente. Agora, de uma hora para outra, ele se vê dentro de um buraco, e os irmãos lá fora conversando o que ia fazer com ele. Aí passa uma caravana de mercadores ismaelitas, e eles falam: não vamos matar José, vamos vender, porque não vamos trazer sangue inocente sobre nós. Olha a expectativa que começa a virar. Aí manda, eles vendem para os ismaelitas. A Bíblia não fala quanto tempo e que distância eles estavam lá, então demora um tempo para chegar. E agora ele é colocado no mercado, seja lá o que for. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um mercado de escravo, eu já tive, até com as correntes lá. Ele é colocado ali num lugar e é vendido como escravo. Um filho de um homem rico, que de um momento para outro passou a ser escravo. Então a expectativa dele parece que estava acabando. Bom, ele vai para a casa de Potifar, e lá ele começa a trabalhar, e Potifar nota que aquele rapaz tem alguma coisa diferente nele, que Deus estava com ele. Então, passado algum tempo, ele coloca José como mordomo da casa dele. Nossa, a minha expectativa voltando aí. Olha, para quem foi vendido como escravo, agora já estou aqui, já sou mordomo. Mas de repente, de novo, a expectativa dele vai lá para o fundo de uma cova, de um buraco, de uma prisão. Porque a mulher de Potifar coloca os olhos nele, e nós sabemos a história, e sabemos também o fim da história. José é lançado de novo, lá no fundo de uma prisão. E lá no fundo da prisão, não tem expectativa nenhuma. Acabou, parece que a vida dele tinha morrido. A vida dele tinha morrido, parece que a vida dele tinha acabado. Não. Aí, certo dia, entra lá mais 2 homens, e cada um teve um sonho. E ele interpretou o sonho desses rapazes lá, desses homens, e se cumpriu como ele tinha falado. E ele fala para o copeiro: lembra de mim. O copeiro vai e esquece dele. Passa-se mais 2 anos ali. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, ninguém consegue interpretar, nem os reis, nem os magos, nem os encantadores, nem os feiticeiros, nada. Aí o copeiro lembra dele, então traz José. De novo agora, a expectativa voltou. De novo, saindo da prisão, agora ele se tornou governador, segundo homem a governar o Egito, segundo lá no reino, segundo no trono. Então essa é a expectativa. Irmãos, nós não podemos perder a expectativa agora. Você tem uma expectativa de um ano que vem, você quer trocar o carro, vamos supor, está vendo o carro do Guilherme, você quer ter um carro, mas não sei o que, o mundo vai acabar, todo mundo está falando que o mundo vai acabar, não sei o que. Não, faça seus planos, tem expectativa de vida. O mundo não acabou e não vai acabar ainda, porque Jesus já falou sobre isso. Tem expectativa, como aquele cego. Olha a situação desse cego, igual de José ali sentado, não podia chegar perto de Jesus, mas o que ele faz? Ele começa a gritar mesmo: Jesus, filho de Davi. Nada. A multidão Jesus, filho de Davi. Alguém está me chamando. Quem é?
Vê quem é que está me chamando. Aí eles vão lá, é um homem ali, um homem cego. Aí Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então, 3 coisas aqui eu quero destacar aqui nessa iniciativa de Bartimeu. Como diz o pastor Cláudio e os outros pastores, agora vamos conversar um pouco, né? Aqui, só eu, vocês e a câmera. 3 atitudes que esse homem teve. Está no versículo 47, clamar. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Clama para Deus. Se é alguma coisa que a igreja pode fazer, que os irmãos também podem fazer, clama. Mas aqui no caso, ele clamou para Jesus, ele falou mais alto que aquela multidão, ele gritou. Se ele ficasse caladinho, ei, você aí, fala com Jesus que eu quero falar com ele, fala com ele que eu quero falar com ele. Sabe quando ele ia ver? Nunca. Mas ele gritou, clamou, falou alto. Naquela época não tinha microfone nem nada, mas ele gritou a plenos pulmões quando Jesus passou perto dele. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a primeira atitude positiva que o cego Bartimeu teve foi clamar. A segunda, no versículo 47, fala que ele creu. Ele acreditou que Jesus podia curá-lo. Nós podemos clamar, mas nós também precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Jesus, que Deus pode solucionar o nosso problema. Nós precisamos acreditar que Deus ainda é o Deus onipotente. Ele não mudou e não vai mudar, graças a Deus. Irmãos, é a época agora de Deus manifestar a sua glória. Existe um livreto chamado Floresça Onde Está Plantado, acho que é Robert Schuller, o nome do homem. Floresça onde você está plantado. Você está plantado numa terra boa, floresça ali. Mas se foi para uma terra que não é tão boa, floresça ali também. Se foi para um deserto, floresça lá. E como resultado dele acreditar e dele clamar, ele foi curado. Por que muita gente não está sendo curada hoje de muitas doenças? Porque, primeiro, eles não clamam, e segundo, não acreditam. Não crê que Deus ainda pode curar hoje em dia. Irmãos, Deus pode curar. Ele tem desejo de curar. Não é vontade do Senhor que nós estejamos doentes. Ele permite muitas das vezes, e algumas vezes não é permissão de Deus, é coisas da nosso próprio corpo, ou coisa que nós fazemos com o nosso próprio corpo. Mas Deus quer nos curar. A palavra de Deus diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, certamente que ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e por isso nós somos sarados. Isaías fala que ele foi moído, que ele foi transpassado pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos vida. Então nós precisamos ter um pouco, senão toda a atitude desse homem cego aí, chamado Bartimeu. Terceira palavra, coragem. Ânimo, é a consciência dos seus desafios. José, que está sobre essas 3 coisas. Terceiro, coragem, que significa ânimo, a consciência dos desafios de José. Vou falar 5 atitudes de José que levaram ele a ser vencedor naquele processo ali, desde o dia que ele saiu lá da casa do pai dele, até no dia que ele se assentou no trono. Primeira delas, nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender a conviver com a rejeição. Uma palavra muito comum hoje em dia, bullying. Não é bullying não, é bullying. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui na igreja um dia. Na minha época, no século passado ainda, 1970, dos anos 70, 80, não tinha nenhuma criança na escola que não tinha apelido. Se era bonito demais, tinha apelido. Se era feio demais, tinha apelido. Se tinha algum defeito, tinha apelido. Eu tinha vários. Se era gordo, tinha apelido. Se era magro, era Pantera Cor-de-Rosa, Olivo Palito. Se era gordo, era não sei o quê. Ninguém
Ninguém na minha época morreu por causa disso. Ninguém foi preciso ir para psicólogo. Ninguém foi preciso ir para psicólogo. Eu, para dizer a verdade para os irmãos, eu já era adulto, já era pastor aí em Garapé-Miri, e tinha uns meninos que me xingavam na rua, falavam algumas coisas. Um dia eu parei perto deles e falei assim: sabe onde eu moro? Eu moro ali. Se vocês precisarem de alguma coisa, vai lá na igreja que a gente está lá. Eles eram todos adolescentes, sabe que adolescente, ninguém dá jeito nessa turma, né? Quando eles dão para ser perversos, eles até. Nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Você não é perfeito. Então, olha, José ali foi rejeitado pelos seus irmãos. Podia ter caído lá dentro daquele buraco, daquele poço lá. Que eu vou morrer, minha vida vai acabar mesmo. Não. Tirar ele dali, sobreviver de novo aquela expectativa de ele vai ser vendido lá para Potifar, depois vai para a cadeia, não sei mais o que, mas uma das coisas que ele aprendeu desde jovem é lidar com a rejeição. Todos nós um dia vamos ser rejeitados, irmão. Aqui na igreja nós temos um grupo, né? De vez em quando, como todo grupo, tem alguma coisa que você fala, o outro não concorda, o outro discorda, e aí saiu daqui, saiu outro dali, depois ele volta de novo, depois pede desculpa dali, depois volta. E todos nós um dia nos sentimos rejeitados. A única pessoa que não nos rejeita de jeito nenhum e hora nenhuma é Deus. Ele nunca vai nos rejeitar. Então nós precisamos aprender com isso. Nós queremos ser homens e mulheres vencedores, ser homens e mulheres que vai vencer na vida. Você precisa aprender a lidar com rejeição. Como eu falei, se você é bonita demais, te chama de Barbie. Se é feio demais, te chama de homem das cavernas. Se tem um problema dos olhos, igual eu chamo de quatro olhos, igual a Marlene já falou que ela é chamada assim. E aí vai por aí em diante. A segunda coisa que nós precisamos aprender a lidar, irmão, é com o sofrimento. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Desde aquele dia lá que ele saiu, até no dia que ele foi sentado no trono, só sofrimento. Teve uns dias melhorzinhos lá na casa, como mordomo, mas depois sofrimento. Sofrimento. Todos nós aqui nessa terra vamos sofrer. Isso aqui ainda não é o céu. Isso aqui é a preparação para o céu. Esse templo aqui, isso aqui não é nada, isso aqui vai ficar. Se Jesus voltar agora, isso vai ficar aí, vai ficar aqui aberto. O carro vai ficar ali para quem quiser pegar. Não sei que o Guilherme queira ficar aí, né, com ele, mas eu acho que não. Fica aí para quem quiser. Fica todas essas coisas aí. Porque nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições. Quem falou? Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também podem vencer. Então, irmão, nada de crente caramujo. Eu já soube de histórias assim, não é que não, tá? A pessoa saiu da igreja porque alguém não cumprimentou ela. Vou sair porque ela não me ama, ninguém gosta de mim. Beltrano não fala comigo, Ciclano não fala comigo, fala com todo mundo. Tem a patotinha na igreja, tem a turminha. Não. Nós vamos sofrer. Se eu fosse contar sofrimentos da minha pessoa, da minha família, talvez nós estivéssemos na igreja hoje não. Mas a gente não olha isso. Porque a nossa terra, a nossa pátria, a nossa morada não é aqui. Então nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Não estou dizendo que você tem que aprender a gostar. Mas o que Tiago fala? Por motivo de grande alegria, passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança para ter a ação completa, e aí vai. Então, é como diz aquela música do irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas não. Estou ganhando bem, meu salário está lá em cima, churrasco, amém, glória a Deus, irmão, apertou, eu falo isso de mim. Quantas vezes nós nos aperreamos em casa e aí aquele dia que tudo difícil, a única coisa que vence na sua casa é boleto, aí nesse dia você vira um crente caramujo, fica dentro do quarto fechado, debaixo de um cobertor, com um sol quente debaixo do cobertor, porque nós não aprendemos ainda a passar por sofrimento.
Não estou dizendo que você tem que amar, mas tem um motivo de grande alegria. O Senhor está permitindo eu passar por esse sofrimento, então eu vou passar. Então esse já é um assunto para outro dia. Terceira coisa que na vida de José, que essas 3 palavras que eu separei, nós precisamos aprender a enfrentar as opressões malignas. Todos nós somos oprimidos todos os dias. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele está ali, todos os dias, lançando palavras de injúria, de caluniação, palavras mentirosas diante de Deus. Ele nos acusa de dia e de noite. E aqui na terra ele acha aí umas pessoas para também fazer isso conosco, para nos perseguir. Como eu falei, nessa cidade onde a gente pastoreava, nós éramos perseguidos. O pastor Zé Marcelo é perseguido, todo pastor é perseguido. Tem uma igreja que está pregando aqui, tem outra ali agora. Todo mundo é perseguido, os irmãos são perseguidos. Nós precisamos aprender a lidar com a perseguição e vencer a perseguição, que aí é um pouco diferente. Nós precisamos vencer essas opressões malignas, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Você tem que estar sujeito à palavra de Deus, que o diabo vai fugir de você. Tem que enfrentá-lo, não é correr não. Nós não precisamos ter medo de Satanás. Nenhum crente precisa ter medo de Satanás. Você não vai sair por aí pela rua procurando, mas quando você encontrar, você não vai recuar não. Você tem que aprender a enfrentar essas opressões malignas. A quarta coisa que esse jovem ainda estava aprendendo ali, ainda estamos falando sobre coragem e ânimo, ele decidiu ser santo. Um jovem decidiu ser santo. Uma coisa que está ficando muito rara nos nossos dias: santidade. O pastor Ted Hegel falou muito sobre isso. Ser santo, vida que nasce da morte, viver uma vida de santidade. Estou falando que nós não vamos pecar, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Mas em 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único homem que não pecou, Jesus. Mas nós não, diferente de pecar, é viver uma vida de pecado. Entendeu a diferença aqui? Mas também não vamos cair para aquele outro extremo que vê um pensamento aqui já. Não é assim. Não é assim. Nós não podemos viver na prática do pecado, porque quando nós nascemos de novo, o velho homem, ele precisa ser morto. Eu preciso de morrer aquele velho homem e ressurgir uma nova criatura. Nós não estamos isentos do pecado, mas nós não podemos viver praticando pecado dia após dia. Então, uma coisa bastante, uma raridade muito grande, que precisa ser muito falada hoje nas igrejas, é sobre santidade. Santidade ao Senhor, porque Deus é santo. Os serafins que estão diante dele ali em Isaías capítulo 6 fala que eles proclamam de dia e de noite: santo, 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 santo é o Senhor. E a última coisa aqui, nessa questão desse ponto, é não cobiçar. Infelizmente, vou contar uma coisa para vocês. No nosso meio cristão, tem gente que cobiça. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela sabe quem é, não é daqui da igreja. Falei: eu estou muito feliz por você. A pessoa me mandou a foto de um carro que ela comprou. Uma foto até meio... Falei: rapaz, você está economizando câmera? Tira uma foto bonita do carro. Um carro de trabalho, mandou uma van. Eu falei, eu liguei para ele e falei: eu estou feliz por você. Estou feliz porque você conseguiu. Se eu pudesse, eu tinha te dado um carro desse. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que não suportam ver as pessoas, os outros prosperarem. Porque ele comprou um carro
tal, eu também vou comprar. Ele comprou uma tal coisa, eu também vou comprar. Isso chama-se cobiça. É errado você querer ter as coisas novas? Não, não é. Você pode querer ter as coisas novas, você pode querer ter uma televisão 4K. Sei lá, acho que lá de casa não é nem meio K. Lá de casa tem 10 anos. Já foi para o concerto uma vez. Mas não é errado eu querer ter uma 4K. Não é errado eu querer ter consertar minha casa. Não é errado eu querer ter uma casa boa. Não é errado eu querer ter, sei lá, o objeto que você queira ter. Uma daquelas geladeiras que hoje em dia tem umas que até tem menu na porta dela. Errado não é. Errado é quando o seu irmão compra uma daquelas. Você fica, você viu? Não, para com isso. Vamos nos alegrar com os que se alegram. O irmão comprou, amém, pela vida dele. Comprou um carro bonito, amém. De vez em quando você ainda vai andar com ele. Quarta palavra, disposição. Agora aqui eu vou mudar os personagens. Vou falar um pouquinho da vida de Abrão, que aqui ainda é Abrão mesmo. 12:1. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12:4. E tem um versículo que eu quero agregar aqui, diz assim: e pela fé, Abraão, aqui agora já é Abraão, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então aqui, vou voltar só um pouquinho aqui. Disposição. Está passando até a vida de Abraão esses dias, né? Na novela Gênesis. Abraão já era próspero, já tinha as coisas dele, estava bem sucedido, estava bem encaminhado na vida. E certo dia Deus chama Abraão e fala: vem cá, quero que você saia daqui dessa terra, do meio da sua parentela, larga tudo aí, as fazendas e tal, pega só o que você puder levar e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí segue, né? Eu te farei uma grande nação, abençoarei e tal. Aí eu peguei um texto de Gênesis e fui buscar o outro texto lá em Hebreus 11:8. E quando Deus, esse texto de Hebreus complementa lá em Gênesis, fala: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Duas coisas que dá: indo para um lugar onde havia de receber por herança, e foi sem saber para onde ia. Agora, você já fez isso? Eu já fiz isso. Estava bem. Em 87 a gente estava na eminência de entrar para a missão. Era desejo que todos os missionários que nós entrássemos para a missão que nós estávamos trabalhando no Coronel Fabriciano. De repente, um dia, nosso líder, o pastor Larry, fala: Vanderlei, você quer ir lá para o Pará? Terezinha já tinha me falado que o único lugar que ela não ia no mundo era lá. Já tinha escutado as histórias. Eu já tinha escutado as histórias. Passou-se uns dias. O que aconteceu? Vamos lá para o Pará. Então aqui quero destacar três coisas aqui, né, na vida de Abraão. Primeiro, obedecer. Como é que está difícil hoje em dia as pessoas obedecer a palavra de Deus? Está difícil. As pessoas não querem. Elas não querem obedecer a palavra de Deus. Elas não querem nem ouvir às vezes, porque se ouvir, aí vai ter aquela questão de ter que obedecer ou não. Então, no caso que Abraão pegou o que ele tinha, a mulher dele, o sobrinho dele, mais a turma que trabalhava para ele lá, o gado dele, seja lá as tendas, seja lá o que for, pegou e foi. Imediatamente. Mas o que é interessante nessa história é que ele foi, mas nem sabia para onde ele ia. Aí nós estamos num culto de missões aqui. Deus fala abençoadamente com algumas pessoas e fala: tem aqui uma obra para você. Vou pegar o Guilherme de exemplo todo o tempo agora que ele está aqui, né? Guilherme, quero que você larga aí seu sogro, larga seu emprego, pega a Marcela e a Madu e vai para um lugar. Mas para onde? Não, eu vou te mostrar. Você só sai. Hoje em dia está difícil.
eu já estive em reuniões de liderança em que uma certa igreja estava precisando de um pastor. Eu sempre trabalhei no norte e essa igreja era no Paraná. E a igreja lá tinha ficado sem pastor e ela estava oferecendo, olha só, 10 salários na época, põe 10 salários de hoje, né? Só transformar, 10 salários, casa pastoral, gasolina, INSS, mais um monte de coisa. Aí uma das pessoas que estava comigo, que inclusive era da minha igreja, de Belo Horizonte, falou assim: eu gosto de desafio. Se a minha esposa quiser, eu vou aceitar esse desafio. Que desafio? Que desafio é esse? Você põe uma igreja que já tem casa pastoral, já tem uma igreja formada, 10 salários, gasolina, água paga, energia, mais não sei o que. Não, você quer desafio? Vai lá para Macapá. Lá não tem nada. Tem uma igrejinha que o fundo da igreja hoje já está melhor, graças a Deus. Era uma coisa assim terrível de ruim, e era onde nós ficávamos quando ia visitar lá. Os lugares onde eu visitava há 30 anos atrás era lugar de você sair. Eu saía de manhã para ir fazer essas visitas, era de bicicleta, saía 6 horas da manhã e chegava às 6 horas da tarde. Era um dia de bicicleta. Aí quando fala hoje, irmão, estão precisando de um pastor, primeira coisa que eles perguntam, primeira coisa, quanto eu vou ganhar? Dependendo do valor que fala, ele já não vai. Tem casa pastoral? A casa é no centro, a igreja é grande. Desafio é você sair daqui e ir lá para o Amazonas, o estado do Pará, o Rondônia, o Roraima, seja onde for, o Nordeste, qualquer um dos lugares do Nordeste, e não tem praticamente nada, e você começar uma obra lá. É assim que esse homem fez. A outra coisa que ele fez aqui, obedeceram, foi uma obediência imediata. E a terceira coisa é que pela fé ele acreditou que esse plano que Deus tinha para ele era um plano perfeito. Perfeito. Então ele saiu, não sei o rumo, senhor, você vai falando, chegou até um certo lugar lá. Os irmãos lembram quando ele teve que se dividir, porque os pastores dele estavam se contendendo com os pastores de lá, ele falou: escolhe, ó, caminho você quer. Aqui tem umas montanhas desse lado, aqui tem uma campina bonita, só relva. E lá olhou, né? Não vou para as campinas, então eu vou para cá. Mesmo assim, ele deixando o outro escolher, ainda foi para o lugar certo. E todos nós sabemos o que aconteceu ali naquela campina, e todos nós sabemos o que aconteceu ali naquele lugar para onde ele foi. Então, nós precisamos ter a atitude de Abraão e a disposição de Abraão. A disposição de Abraão. Só vou citar isso aqui: se Deus mandou fazer, faça. Agora, como diz o jovem, para ontem. Senhor, eu vou fazer, mas é amanhã, se der tempo, eu vou ver se vai dar, se não dá. Não, faça imediatamente. Como diz o pastor Larry, trabalhe muito na obra do Senhor. 3 palavras: muito, muito e muito. Confie em Deus. Confie que se Ele mandou, Ele vai suprir. Deus não é daquele: você vai, vamos assinar aqui um documento, eu vou te ajudar tanto tempo. A gente viveu assim muitos anos. Não, se Deus falou que Ele vai te sustentar, então Ele vai. Não ter preguiça. Vamos juntar tudo que tem aí, o Sarai, e vamos embora. Sair, sem rumo, né? Igual antigamente a gente via cigano, nem sei se ainda existe, tem, lá no Beraba tem muito cigano. Parece que fica andando assim a ermo, né? Sem ter muito rumo para ir. E para encerrar, das 5 palavras que eu falei que nós iríamos falar, vou olhar aqui, está mais fácil: expectativa, iniciativa, coragem, disposição, e a última, fé. O texto é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Mas lá no seminário que eu estudei, nós traduzimos isso aqui para um jeito mais fácil de entender. É acreditar que Deus fala a verdade e agir de acordo com essa verdade. Isso é o que nós aprendemos a traduzir isso aqui. E o outro texto de Hebreus, vou basear aqui,
está em 11:6, diz: ora, sem fé é impossível agradar, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que se torna galardoador do que ele busca. E aqui eu vou discorrer um pouquinho sobre fé. Fé, uma das coisas, uma das menores palavras que temos na Bíblia, né? Só duas letras, mas com um tamanho de coisas que ela pode fazer, de montanhas que ela pode mover. E esse texto aqui, irmãos, eu tenho assim, até um certo temor, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estiver aqui pregando, não tendo fé que essa mensagem vai transformar a vida de alguém, que vai ser uma bênção, não valeu de nada. O que nós vamos fazer tem que ser com fé, quer seja pregando, quer seja cantando, quer seja limpando. Nós já limpamos aqui muitas vezes, né? Eu e mais algumas pessoas já limpamos muitas vezes. Ter fé que o que eu estou fazendo é para o Senhor. Então vamos agora dar mais uma olhadinha aqui e ver assim um paralelo da nossa vida. Quantos de nós estamos perdendo a bênção de Deus porque nós não temos fé? Fé. Nós estamos perdendo as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós porque nós não temos fé suficiente para acreditar que Ele é poderoso para nos dar. Quem somos nós, irmão? Deus não mudou. Quando a gente olha Atos dos Apóstolos, né? A gente está ali lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente fica impressionado de quantas coisas os apóstolos fizeram. E hoje? Cadê essas pessoas? Cadê esses homens? Cadê essas mulheres que trazem uma palavra? Infelizmente, agora umas 2 semanas atrás, 3 semanas talvez, ou 4, nós tivemos uma notícia que foi vinculada na internet de todo o Brasil, de uma profecia que no dia 30 de março iria acontecer um evento. O Cavaleiro da Morte ia sair por todo o mundo, e quem estivesse na rua, não lembro o horário, parece que era das 11 em diante, das 11 às 5, o Cavaleiro da Morte iria pegar. Aquilo repercutiu, muitos pastores falaram a favor, muitos defenderam, muitos criticaram, a maioria criticou. Eu vi uma notícia agora que até a Procurador-Geral, não sei se os promotores municipais ou estaduais também entraram nessa questão para esclarecer aquilo lá. Mas e se fosse? Deus já te deu uma palavra para você entregar para alguém, ou para você falar na igreja, ou pregar, e se isso não acontecer, não é de Deus. Não é de Deus. Eu tive um sonho, já tive 3 sonhos marcantes na minha vida. Eles estão, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem, eles estão todos gravados. O primeiro já se cumpriu, o segundo parece que está se cumprindo, e o terceiro, por incrível que pareça, eu sonhei com esse cavaleiro amarelo, mas já foi tempo, não foi agora. E eu vi no meu sonho, está gravado direitinho para não esquecer, como era o lugar onde eles estavam. E quando esse cavaleiro amarelo veio, como é que ele se comportou e como era aquele cenário ali do céu. Nós precisamos ter fé, irmãos, que Deus vai cuidar de nós, vai cuidar da minha família, vai fazer com que eu tenha meu alimento necessário, para que eu consiga pagar minhas contas. Eu estava ouvindo uma história um dia desse, a pessoa entrou em, como diz os jovens, entrou em parafuso, dava para pagar um monte de contas e boletos para pagar, e ele, esse dia, ele ficou amargurado e começou a querer ficar deprimido e deitou lá ou sentou em algum lugar lá, e Deus falou com ele: pega a sua pasta lá, seu arquivo tal de contas, abre. Alguma dessas contas aí, senhor, você já ficou sem pagar? Não tinha ficado nenhuma. Então,
Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa família. Deus tem cuidado da nossa saúde. Deus não vai nos desamparar. Pode acontecer o que quiser. Nós somos do Senhor e nós vivemos para Ele. Vivemos e morremos para Ele. É assim que nós temos que acreditar. Não é ficar como um coelho assustado com qualquer coisa e fica escutando tanta coisa e vendo tanta coisa e com medo. Não, fé é acreditar que Deus está cuidando de mim. Estava lendo essa semana, aquele método, semana passada, Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas é aquelas que Jesus estava falando ali. Alimento, vestuário, como é que você vai comer amanhã, como é que você vai pagar a sua conta amanhã, se ainda não tem hoje, deixa chegar amanhã. Quantas histórias de missionários nós tivemos e sabemos que Deus supra as necessidades na hora, aquela hora que bate na porta e diz: olha, Deus mandou trazer tal coisa aqui para você. Isso acontece hoje. Isso não é coisa do passado, não é coisa de Atos dos Apóstolos. Você pode ter um bom emprego, amém por isso, mas não se estribe no seu emprego, não ponha a sua sustentação no seu emprego estadual ou federal, seja lá o que for. Quem toma conta de nós e da nossa família é Deus. Ele que toma conta de nós. Então nós precisamos ter fé para podermos enfrentar esses dias em que está um pouco diferente, ter expectativa que vai melhorar. Vou olhar aqui, fica mais fácil. Ter expectativa que vai melhorar, ter disposição para mudar, ter coragem para mudar, né? E fazer com rapidez que o Senhor tem mandado que nós façamos. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que o Senhor quer. Cumpra com as suas obrigações, sejam pequenas ou grandes, com a obra do Senhor, no templo do Senhor, na obra. Entrega seu dízimo, sua oferta, porque quando você faz isso, você repreende o devorador. O texto é claro: fazei prova de mim, se por vossa causa não repreender o devorador. E fala lá em Joel, também Joel fala dessas hostes malignas. Então o que acontece? Quantas vezes nós, não vou entregar o dízimo hoje não, aí quebra a geladeira, quebra o carro, aí você vai fazer a conta, o dízimo era 100, você já gastou 600. Traz oferta para a igreja, vamos abençoar a obra do Senhor. O que eu posso fazer, pastor? Está fechado esse dia, mas tem alguma coisa que eu posso fazer. Então essas 5 palavras nessa manhã, espere grandes coisas de Deus, vírgula, mas tendo 5 atitudes positivas. Espere grandes coisas de Deus, mas tendo 5 atitudes positivas. E as atitudes são essas: expectativa, iniciativa, coragem, disposição e fé. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Rogar ao Senhor que em nome de Jesus essa palavra não possa voltar vazia. Ela não volta. A tua palavra diz que ela vai fazer aquilo que o Senhor designou para que ela fizesse. Abençoe cada irmão da igreja. Vou pedir uma bênção especial para a vida do nosso pastor que está ali no hospital agora. Que o Senhor toque no corpo dele. Nós já sabemos que o Senhor tem feito isso. Em nome de Jesus, abençoe a família dele, abençoe a Cíntia, Marcelo, Guilherme, Petrônio e as crianças. Dê força a essa família. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Por isso eu peço que o Senhor nos guarde, que o anjo do Senhor, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Que o anjo do Senhor possa estar acampado ao redor das nossas casas, de todas as casas representadas da nossa igreja e das nossas famílias. Que você possa ter um bom dia nessa noite, você possa ter uma noite abençoada, possa ter um dia agora aprazível, possa ter um bom almoço em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham ser sobre a sua casa nessa semana, e é uma semana de vitória, amém? Você tem problemas? Tem, eu tenho problemas, Guilherme tem problema, todo mundo tem problema, mas acima de tudo, nós somos mais do que vencedores. Eu nem sei ser mais que vencedores, nem sei como é que pode
traduzir essa questão. Você é vencedor, é mais que isso. Que Deus possa te abençoar e dar uma semana abençoada. E se domingo que vem nós não estivermos aqui, estaremos em outro lugar. Se não estivermos em nenhum lugar, é porque o Senhor já veio e levou a igreja. Bom dia para todos.